Você já sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés como se não houvesse saída? O coração disparado, o ar faltando e a sensação de que Deus está em silêncio? Eu sei exatamente como é. Há alguns anos minha vida parecia um castelo de cartas desmoronando. Eu estava afundado em dívidas que pareciam impossíveis de pagar. Contas atrasadas, cartões estourados e ligações de cobradores que ecoavam no meu celular como um alarme constante. Para piorar, eu estava lidando com uma dor emocional profunda. A sensação de que estava falhando com minha família, com meus amigos, comigo mesmo. Cada dia era como caminhar num vale escuro, com o peso de não saber como sair. Uma noite, lembro-me de estar sentado à mesa da cozinha, com as luzes apagadas, só o brilho fraco do celular mostrando mais uma notificação de cobrança. Eu segurava a Bíblia, mas não tinha forças para abrir. Eu queria gritar: Deus, onde você está? Porque parece que não há saída. Abri quase por instinto em Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas para ser honesto, aquelas palavras pareciam uma promessa distante para outra pessoa. Como eu podia não temer se meu mundo estava desabando? Eu olhava para as pessoas na igreja com suas orações confiantes e me sentia um estranho. Eles falavam de fé, mas eu estava com medo. Medo de perder tudo, de não ser suficiente, de Deus ter virado as costas para mim. Eu tentava orar, mas minhas orações eram mais perguntas do que fé. Deus, você realmente tem um plano, porque eu não vejo. Eu me sentia preso, como se o Vale da Sombra fosse meu endereço permanente, e a esperança, algo que eu só lia nos livros. Mas naquela escuridão, uma faísca acendeu no meu coração. Pensei em José, jogado num poço pelos próprios irmãos, sem nenhuma saída à vista. Pensei nos israelitas, encurralados entre o Mar Vermelho e um exército implacável. Pensei em Daniel, preso na cova dos leões com a morte respirando em seu pescoço. Eles também não viam saída, mas Deus viu. E se ele tivesse uma saída para mim também, mesmo que eu não pudesse enxergar? Não tinha respostas, mas aquela pergunta me fez segurar a Bíblia com mais força, esperando que Deus falasse comigo mesmo no silêncio. Eu não podia ficar parado vendo minha vida desmoronar, então decidi lutar. Achei que se me esforçasse o suficiente, poderia encontrar uma saída. Comecei a trabalhar horas extras, aceitando qualquer bico para pagar as dívidas. Eu fazia planilhas, cortava gastos, tentava negociar com credores, mas cada pagamento parecia só cavar um buraco mais fundo. Em casa, eu tentava esconder minha ansiedade, fingindo que estava tudo bem, mas a tensão era palpável. Minha família percebia, e isso só aumentava minha culpa. Eu me sentia como se estivesse falhando com todos. Na minha fé pensei que a resposta podia estar em ser mais espiritual. Comecei a orar com mais frequência, a ler a Bíblia toda noite, a frequentar cada culto. Eu voltava a Salmos 23:4 repetindo: Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas na real, eu estava apavorado. Lia sobre José, que saiu do poço para se tornar governador, sobre os israelitas, que viram o mar se abrir, sobre Daniel, que sobreviveu aos leões. Eu queria acreditar que Deus tinha uma saída para mim, como teve para eles, mas parecia que aquelas histórias eram para gigantes da fé, não para alguém como eu. Eu tentava imitar a fé deles. Ia aos cultos, pedia oração, jejuava, buscando um milagre. Um pastor pregou sobre como Deus sempre providencia, citando as mesmas histórias: José, os israelitas, Daniel. Eu anotava tudo, tentava me convencer de que Deus estava trabalhando, mas cada notificação de cobrança, cada noite de sono perdido, me fazia duvidar. Eu me perguntava: se Deus abriu o Mar Vermelho, por que não abre uma porta para mim? O que estou fazendo de errado? Minha fé parecia pequena, e meus problemas, gigantes. Chegou uma noite em que eu não aguentava mais. Depois de mais uma ligação de um cobrador, sentei na sala, com as mãos na cabeça, a Bíblia fechada ao meu lado.
Eu estava exausto de tentar, de correr atrás de soluções, de fingir que tinha esperança. Só consegui dizer: Deus, eu não vejo saída. Se você tem um plano, por favor, me mostra. Era como se eu tivesse chegado ao fim das minhas forças, com nada além de um fio de esperança. Eu não sabia o que viria, mas queria acreditar que Deus já tinha visto algo que eu não podia. Naquela noite, quando eu disse Deus me mostra, algo mudou. Peguei a Bíblia quase sem forças e abri em Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu já tinha lido aquele versículo tantas vezes, mas naquela noite, ele me atingiu como uma onda. Era como se Deus estivesse sussurrando diretamente no meu coração: eu vejo você. Eu já vi a saída. Eu percebi que, todo esse tempo, eu estava tentando resolver tudo sozinho, como se a salvação dependesse de mim. Mas Deus nunca me pediu isso. Ele só pediu que eu confiasse. Eu comecei a chorar, mas era um choro de alívio. Pensei em José traído e jogado num poço sem esperança. Mas Deus já tinha um plano para ele governar o Egito. Pensei nos israelitas, com o Mar Vermelho à frente e o exército de Faraó atrás. Mas Deus abriu o caminho. Pensei em Daniel na cova dos leões com a morte à espreita, mas Deus o protegeu. Eles não viam saída, mas Deus viu. E de repente eu soube que ele estava vendo uma saída para mim também, mesmo com as dívidas e a dor emocional que me sufocavam. Eu percebi que meu vale, as contas, a culpa, o medo, não era um sinal de que Deus me abandonou. Era o lugar onde ele queria me encontrar. Salmos 23:4. Não prometia que eu nunca passaria por vales, mas que Deus estaria comigo, guiando-me. Naquela noite, orei diferente. Deus, eu não vejo a saída, mas confio que o Senhor já viu. Senti uma paz que não explicava. Não era como se as dívidas tivessem sumido ou a dor tivesse desaparecido, mas eu sabia que Deus estava comigo, segurando minha mão no escuro. Naquela noite, quando eu disse Deus me mostra, algo mudou. Peguei a Bíblia quase sem forças e abri em Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu já tinha lido aquele versículo tantas vezes, mas naquela noite, ele me atingiu como uma onda. Era como se Deus estivesse sussurrando diretamente no meu coração: eu vejo você. Eu já vi a saída. Eu percebi que, todo esse tempo, eu estava tentando resolver tudo sozinho, como se a salvação dependesse de mim. Mas Deus nunca me pediu isso. Ele só pediu que eu confiasse. Eu comecei a chorar, mas era um choro de alívio. Pensei em José traído e jogado num poço sem esperança. Mas Deus já tinha um plano para ele governar o Egito. Pensei nos israelitas, com o Mar Vermelho à frente e o exército de Faraó atrás. Mas Deus abriu o caminho. Pensei em Daniel na cova dos leões com a morte à espreita, mas Deus o protegeu. Eles não viam saída, mas Deus viu. E de repente eu soube que ele estava vendo uma saída para mim também, mesmo com as dívidas e a dor emocional que me sufocavam. Eu percebi que meu vale, as contas, a culpa, o medo, não era um sinal de que Deus me abandonou. Era o lugar onde ele queria me encontrar. Salmos 23:4. Não prometia que eu nunca passaria por vales, mas que Deus estaria comigo, guiando-me. Naquela noite, orei diferente. Deus, eu não vejo a saída, mas confio que o Senhor já viu. Senti uma paz que não explicava. Não era como se as dívidas tivessem sumido ou a dor tivesse desaparecido, mas eu sabia que Deus estava comigo, segurando minha mão no escuro. Eu percebi que meu vale, as contas, a culpa, o medo, não era um sinal de que Deus me abandonou. Era o lugar onde ele queria me encontrar. Salmos 23:4. Não prometia que eu nunca passaria por vales, mas que Deus estaria comigo, guiando-me. Naquela noite, orei diferente. Deus, eu não vejo a saída, mas confio que o Senhor já viu. Senti uma paz que não explicava. Não era como se as dívidas tivessem sumido ou a dor tivesse desaparecido, mas eu sabia que Deus estava comigo,
segurando minha mão no escuro. Se você está num vale onde não vê saída, dívidas, dor, medo do futuro, quero te dizer, Deus já viu. Minha jornada me ensinou que, como José no poço, os israelitas no Mar Vermelho e Daniel na cova dos leões, Deus está com você, mesmo quando tudo parece perdido. Salmos 23:4 promete que Ele é sua companhia, seu guia, sua segurança, e Ele tem um plano para você. Quero te dar conselhos práticos. Primeiro, seja honesto com Deus. Diga a Ele seu medo, sua dor, sua confusão. Ele ouve orações simples. Segundo, dê pequenos passos. Não espere resolver tudo hoje. Pague uma conta. Ore por 1 minuto. Faça algo com fé. Terceiro, busque uma comunidade. Compartilhar minha história na igreja me mostrou que não estou sozinho. E você também não está. Falar sobre seu vale pode trazer esperança. Acima de tudo, confie que Deus já viu a saída. Ele abriu o mar para os israelitas, levantou José do poço, protegeu Daniel dos leões. Ele está trabalhando na sua vida agora. Hoje, te desafio a abrir sua Bíblia em Salmos 23:4 e ler em voz alta. Peça a Deus para te mostrar que Ele está com você. Talvez seja orar com o coração aberto, contar sua história para alguém, ou dar um passo pequeno de fé. Quero te convidar a fazer isso agora. Ore. Deus, eu não vejo a saída, mas confio que o Senhor já viu. Depois, dê um passo. Sua história com todo o seu vale é parte do plano de Deus. Ele está te sustentando para um propósito maior e sua fé vai inspirar outros. Vamos caminhar juntos confiando que Deus já viu a saída